120 navios de guerra. Esse é o número de embarcações iranianas que a Marinha dos Estados Unidos destruiu ou prejudicou desde 28 de fevereiro. 2 unidades de ataque com porta-aviões, 8 destroyers Aegis, 40 bilhões de dólares de armamento naval implantados em 2 oceanos. E o resultado? O Estreito de Hormuz continua bloqueado. 95% do transporte comercial desapareceu. 3.200 navios, incluindo 250 petroleiros, estão ancorados no Golfo sem ir a lugar nenhum. Não perdemos um único navio. Não perdemos nenhum conflito. Erradicamos toda a frota de submarinos iraniana, cada corveta de classe Soleimani, cada transportadora de drones, cada grande combatente de superfície que Teherã já construiu. E ainda assim, a via de navegação permanece fechada, o petróleo continua preso, a economia mundial perde 40 bilhões de dólares por semana. Por quê? Porque a marinha mais poderosa da história humana teve que pegar o telefone e chamar a Força Aérea. Especificamente, eles precisavam de uma aeronave que a Força Aérea estava implorando ao Congresso para que a deixassem aposentar. Uma aeronave de 50 anos, projetada na década de 1970 para matar tanques soviéticos nas planícies da Europa. Uma aeronave que altos oficiais do Pentágono chamaram de obsoleta, redundante e inadequada para a guerra moderna, até o momento em que eles precisaram dela mais do que qualquer outra coisa em seu inventário. اشتركوا في قناة نيفي ديكودد. نحن لا نحتفل بالأسلحة، نحن نحسب ما إذا كانت تعمل. وهذه المعادلة هي واحدة من أكثر المعادلات غير المتوقعة التي قمنا بحسابها. اكتبوا فخور إذا كان الورتهوغ قد استحق ذلك. لفهم لماذا لا يمكن لجناح الطائرات الحاملة أن يحل مشكلة تحلها قطعة أثرية من الحرب الباردة في أول طلعة لها، يجب أولاً أن نفهم المشكلة. مضيق هرمز عرضه 21 ميلاً بحرياً عند أضيق نقطة، لكن هذا الرقم قد يكون مضللاً. المسار البحري الفعلي، الممر الذي يجب أن تمر منه ناقلات النفط، عرضه 6 أميال بحرية، 2 ميل في الاتجاه الداخلي، 2 ميل في الاتجاه الخارجي، و2 ميل كمنطقة عازلة بينهما. هذا هو المساحة المتاحة. كل شيء آخر هو مياه إيرانية. الآن ضع في اعتبارك العدو داخل هذا الفضاء. البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تمتلك أكثر من 1500 قارب هجوم سريع، ليست سفنا حربية بل زوارق سريعة، هياكل مصنوعة من الألياف الزجاجية والمركبات، معظمها تحت 15 طناً. أبطأها يركض بسرعة 50 عقدة، الأسرع يتجاوز 70، وإيران تدعي أن بعض تصميماتها الجديدة يمكن أن تتجاوز 100 عقدة. هذه ليست أهدافاً تم تصميم الرادار لتعقبها، هي صغيرة منخفضة على سطح الماء وتتحرك بسرعة أكبر من معظم الزوارق الترفيهية في ميامي. كل واحد منها يكلف ما بين 50,000 إلى $250,000، وكل واحد منها يحمل صاروخا مضادا للسفن من نوع نازر 1 بمدى 35 كيلومتر، وسرعة نهائية تساوي ماخ فاصل 9. هذا كاف لتعطيل الفرغاطة. A doutrina deles é simples. Ataque em massa de 30 a 50 lanchas atacando simultaneamente de todas as direções. Sobrecarregam os sensores, saturam as defesas, forçam o destroyer a escolher qual barco disparar, sabendo que cada foguete disparado custa mais do que qualquer barco que ele atira. E essa é a verdadeira problema. Vamos ver as contas. Um interceptor SM-6 custa 5,3 milhões de dólares. Dispará-lo contra uma lancha rápida de 50 mil dólares é uma relação de custo de 100 para 1 a favor do Irã. Um Harpoon custa 1,5 milhão e foi projetado para rastrear alvos maiores,
não lanchas compostas que correm 70 nós entre os navios de containers. O canhão Mark 45 de 5 polegadas dispara de 16 a 20 tiros por minuto, respeitável contra um alvo, mas inútil contra 50. O CIWS Phalanx esvazia seu carregador em 20 segundos e leva 4 minutos para recarregar. E o FA-18E Super Hornet, a principal aeronave de ataque do porta-aviões, custa $30.000 por hora de voo. Voa rápido demais para distinguir visualmente um barco do IRGC de um barco de pesca, entre 3.200 embarcações civis, e seu tempo de permanência na missão com carga de combate é uma fração do tempo que essa missão exige. A Marinha tem uma ferramenta projetada para esse tipo de luta, o helicóptero MH-60R Seahawk. Ele carrega mísseis Hellfire e uma metralhadora montada na cabine. Pode patrulhar, identificar e atacar pequenos alvos de superfície. Mas o Seahawk foi projetado principalmente para a guerra antissubmarina, não para caçar 50 lanchas rápidas ao mesmo tempo. Ele carrega de 4 a 8 Hellfires por missão, dependendo da configuração. Tem um tempo de patrulha limitado em comparação com uma aeronave de asa fixa e é vulnerável ao mesmo fogo de metralhadora de 12,7 mm e 14,5 mm, que satura o Estreito de Hormuz sem o casulo de titânio de 12.200 libras, que mantém um piloto do A-10 vivo. O Seahawk é uma lâmina de precisão. O problema do enxame precisa de uma serra elétrica. Então, os foguetes são muito caros, as armas são muito lentas, os jatos são rápidos demais e o helicóptero é muito pequeno. Isso não é uma lista de armas ruins, isso é um padrão. E o padrão aponta para algo mais profundo. Cada arma no arsenal do grupo de ataque do porta-aviões é projetada para águas azuis, oceano aberto, alvos de alto valor, longo alcance, munições caras combinadas com ameaças caras. O Estreito de Hormuz é água marrom, um corredor de 6 milhas, cheio de alvos baratos, rápidos e numerosos, escondidos entre milhares de navios civis. A Marinha levou um laser cirúrgico para uma luta de facas. E a luta de facas precisava de uma espingarda. A parte irônica é que a espingarda já existia. O Pentágono queria apenas jogá-la fora. O A-10 Thunderbolt True, o Warthog, foi projetado em torno de um canhão, literalmente. O canhão GA-AU-A8A Avenger foi projetado primeiro. A aeronave foi projetada em torno dele. O canhão de 7 barris dispara projéteis de 30 mm de urânio empobrecido a 3.900 por minuto, 65 projéteis por segundo. A aeronave carrega 50 projéteis em um tambor do tamanho de um Fusca. Em uma rajada de 2 segundos, o disparo padrão, o piloto coloca aproximadamente 130 projéteis no alvo. O custo por projétil é cerca de $137 para a variante de urânio empobrecido. Vamos fazer as contas que mudam tudo. 70 projéteis em uma lancha rápida de fibra de vidro custa menos de $10.000. O mesmo alvo destruído com um SM-6 custa $5,3 milhões. Isso representa uma vantagem de custo de 500 para 1. Não uma melhoria marginal, mas uma mudança categórica na economia do engajamento. Mas o canhão é apenas parte da equação. O A-10 carrega 16.000 libras de munição em 11 pontos de anexo. Para alvos de médio alcance, com um limite de 12 milhas náuticas, o piloto dispara um AGM-65 Maverick, um míssil guiado por infravermelho que custa entre $150.000 e $170.000, ainda 30 vezes mais barato que um SM-6. Para lanchas rápidas misturadas com drones, o A-10 carrega o APKWS, um kit de orientação a laser
fixado em um foguete Hydra 70 padrão. O custo por disparo é cerca de $35.000, orientação de precisão pelo preço de um carro de médio porte. Agora, considere a física que torna essas armas possíveis em Hormuz. A velocidade máxima do A-10 é Mach 0,75, aproximadamente 420 milhas por hora. Mas quando ele desce para baixa altitude e começa seus loops de patrulha, voa cerca de 300 nós. E isso é uma vantagem, não uma limitação. Quando um FA-18E cruza o corredor de navegação a mais de 500 nós, cada alvo na superfície fica no campo de visão do piloto por menos de 2 segundos. Nessa velocidade, distinguir um barco do IRGC de um barco de pesca do Kuwait entre 3.200 embarcações civis é praticamente impossível. O A-10, a 300 nós, dá ao piloto de 2 a 3 vezes mais tempo para identificar, confirmar e engajar. O piloto não depende de leituras de sensores em uma tela. O piloto olha para fora da cabine, vê os lançadores de foguetes fixados ao casco, vê a pintura militar, puxa o gatilho. Compare isso com o MH-60R da Marinha, a ferramenta que discutimos antes. O Seahawk voa a cerca de 140 nós e carrega de 4 a 8 Hellfires. Ele pode identificar e engajar, mas cobre menos da metade do terreno que o A-10 cobre no mesmo tempo. Carrega 1/10 das armas e deve voltar para o navio após 90 minutos. Um A-10 a 300 nós, com 1.150 projéteis de canhão, 6 Mavericks e tanques de combustível externos, não substitui o Seahawk. Ele opera em uma categoria que o Seahawk nunca foi projetado para entrar.